Saudações fraternas a todos, que Jesus nos ampare, nos proteja a todos, e nós vamos pedir a colaboração de todos vocês para este momento, essa atividade que a gente vai desenvolver juntos aqui na realidade, né? E só um segundinho, pronto. Senão fica o mar aí se movimentando atrás e distrai vocês, a gente não pode conversar, né? Tá todo mundo sonhando com férias. Esse tema é muito interessante. Nós gostaríamos de começar citando um trechinho de uma entrevista que Allan Kardec faz. Está registrado na Revista Espírita de maio de 1862. É a evocação de um espírito. Ele chama de Conversas Familiares de Além-Túmulo o Capitão Nivrak. Ele diz que foi morto em 11 de fevereiro de 1862 e é evocado a pedido do Capitão Blow, que era seu amigo e membro da sociedade. Esse Nivrak, ele não aceitava nem conversar com um amigo dele sobre o espiritismo. Ele não queria saber de forma nenhuma. Mas um dia ele ia passando na frente de uma livraria e viu o, o espiritismo na sua mais simples, na sua expressão mais simples, na sua mais simples expressão. E como ele não estava com o amigo dele, ele resolveu dar uma olhadinha. E aí, né, mudou tudo. Interessante que pouco tempo depois ele, numa circunstância, estava desencarnando. Diz que foi por um problema que deu uma comoção cerebral, segundo ele, para ocorrer a desencarnação. Mas o que eu queria chamar a atenção é na pergunta 5 que Allan Kardec faz para ele, que queria saber as sensações que ele experimentou no momento da morte, aquele, né, depois que ele desperta, né, como é que ele estava se sentindo. E ele diz que, entre algumas coisas, ele diz: pressentimos tudo quanto pode acontecer, a vida se apresenta por inteiro, espontânea, como uma miragem, e temos vontade de retomar todo o passado a fim de purificar os maus dias. Este pensamento nos acompanha na transição espontânea da vida à morte, que não passa de uma outra vida. Poxa, nós estamos falando de vida e a gente está tratando de morte, nós estamos tratando da outra vida. Começamos pelo final, nossa conversa, porque gostaríamos de ter a participação de vocês para a gente estar bastante atento, porque esse fenômeno que ele descreve, que a vida passa como uma miragem, alguns descrevem como se fosse um filme, de uma maneira assim rápida. Nós fazemos a recapitulação de tudo que aconteceu, desde às vezes a vida intrauterina, ou desde a infância até o momento da desencarnação. E ele chama a atenção para uma coisa. Nasce o desejo, olha como ele coloca aqui, ele diz assim, ó, da vontade de retomar todo o passado, a fim de purificar os maus dias. Bem, se a vida é fruto das nossas escolhas, eu queria começar dialogando com vocês, pedir para quem me colocar a gente, todo mundo junto, para ouvir de vocês. Quando é que começam as nossas escolhas relacionadas com a vida? Porque já que a vida é fruto das nossas escolhas, quando é que começam essas nossas escolhas? É Pode muito falar, Tiago. relativo, né, Carlos? Porque pode vir dessa vida, pode vir de uma vida anterior, né? Aham. Rafa já está dando uma dica aí para nós. Vamos ver o que o Tiago tem para nos dizer. Eu acho que nós começamos a ter esse tune quando experimentamos as consequências.
Uhum, Até então, quando a consequência não está presente, é muito mais fácil. Mas quando as consequências começam, as consequências dos nossos atos. uhum. Muito bem. Então, nós temos duas manifestações. Vamos ver alguém mais? A Verônica disse que é quando nós casamos. É isso mesmo, Verônica? Quando temos filhos. Uhum. Muito bem. Quando é que a gente começa a fazer as nossas escolhas? Alguém mais? Bem, o que o Tiago coloca é mais bem assim, quando a gente começa a tomar consciência de que nós estamos escolhendo. Aí a gente começa a ver as consequências, a gente começa a perceber. Então, muitas vezes a gente não tem, a maior parte das pessoas na realidade não tem consciência de que estão fazendo escolhas e que essas escolhas elas interferem na vida e que a vida acaba sendo fruto dessas escolhas que a gente faz. A maior parte das pessoas não percebe isso. A gente começa a cogitar disso quando a gente começa a se interessar pela realidade da vida espiritual. A Ângela Dionísio colocou, no momento da nossa criação. Tem mais manifestações no chat? Quem pode vir para nós? Tem sim, Carlos. Uhum. A Arlete diz quando temos consciência da vida. A Larissa diz quando planejamos a nossa encarnação. A Verônica Moreira diz quando fingimos não ver os red flags. A Lucy diz quando escolhemos em que família vamos vir. A Isabel diz nossas escolhas começam antes da encarnação. A Fior diz antes de reencarnar. E por aí. Muito bem. Então, a gente tem uma noção, não é? E, na verdade, a gente vai fazendo escolhas todo o tempo, não é? Mas quando é que começou de fato? As nossas escolhas começam desde lá no princípio, né? Como foi colocado. Somos criados simples e ignorantes, está na questão 115 do Livro dos Espíritos, e submetidos às provas para desenvolver os nossos potenciais, né? Podemos colocar assim em nossas palavras, para nos aproximar de Deus. Aí, no Livro dos Espíritos, vai ser examinada essa questão do princípio espiritual, quando começa o seu desenvolvimento, e Kardec, na questão 607, pergunta quando é que, né, como é que, onde é que o princípio espiritual se desenvolve, ou começa essa questão toda. Aí os espíritos dizem um período que poder chamar de pré-humanidade. Então, num período que começa antes da nossa condição de espíritos que habitam organizações físicas que nos dão a condição de humanidade. Um período de pré-humanidade. Bem, mas nesse período de pré-humanidade a gente já tem livre-arbítrio? Porque sem livre-arbítrio não se faz escolha, certo? Ou está errado? Vocês consideram que o livre-arbítrio seria uma condição fundamental para fazer escolhas? Sim, se você Uhum, não tem o livre-arbítrio, a escolha já é feita por você, para você. muito bem. Uhum, muito bem. A gente começa a observar lá atrás, né, a aranha tecendo a teia. Toda aranha vai fazer a teia, toda aranha que é daquela, né, daquela condição ali, ela vai fazer a teia do mesmo jeitinho. Não tem variação. Não é assim? Então a gente diz que isso é instintivo, ou isso, de alguma maneira, é algo que se transfere de uma para outra de maneira automática. Não há ali um ato de escolha. No entanto, quando a aranha ela faz a teia, para que que ela está fazendo a teia?
para caçar e poder comer, certo? Há um momento em que ela vai agir, ainda está agindo pelo próprio, digamos, automatismo, mas com variações já. Porque ela poderia se posicionar num lado da teia, ou ela pode se posicionar do outro lado da teia, ela pode estar numa ponta, ela pode estar na outra ponta. Será que ela não está fazendo escolhas ou está exercitando aprender a fazer escolhas? Fica questionamento para nós. O fato é que a gente começa a fazer escolhas desde o momento que a gente começa a exercitar o livre-arbítrio. Eu sempre coloco esse exemplo quando a gente fala disso. O leão, ele caça o, o antílope, ele caça é, o- os búfalos para comer. Mas eu vi no Geographic Channel, não sei, Animal Channel, acho que foi no Animal Channel. Eu vi um grupo de búfalos que encontrou uma ninhada de leões. Eram os filhotes que estavam, não estavam os pais por perto. E os búfalos mataram todos os filhotes de leão, a patadas. Eu pergunto para vocês, isso foi maquinal? Faz parte do instinto do búfalo? Ele não come o outro animal. Ou foi já um ato deliberado para proteger a sua prole? Foi um Então fica instinto, aí. foi um Hã? instinto, foi um instinto de sobrevivência. Pode ser o Se instinto de sobrevivência. ele, se ele deixasse aqueles animais crescerem, iriam atacá-los. Sim, mas você não acha que aí há uma espécie, inclusive, de raciocínio? Uma espécie de análise de situação? Ah, Olha só, mas porque porque, o mas o instinto de animal também, alguns sobrevivência. animais raciocinam, né? Não igual o nosso raciocínio, né? Mas eles Não é igual ao devem ter nosso, coisa mas rudimento. de, Não pode ser um de rudimento, intuição. porque o instinto de sobrevivência do búfalo é correr quando o leão vem pegar ele. É ou não é? Cidinha? É, mas, pois é, já imaginei que ele poderia ter o instinto de, matando aqueles animais, eles não cresceriam para que eles precisassem correr, né? Então todos os búfalos matariam os filhotinhos de leão, né? Não é o Hum, que acontece. é verdade. Cidinha? É instinto, mas é um instinto mais apurado, né? Porque ele já sabe que o Uhum. leão atacou eles. Então, eu acredito que com o tempo, eles já têm, os animais têm uma inteligência, mas não como a nossa inteligência humana, mas possui Eu já. vou. Ótimo. Tem uma inteligência rudimentar em desenvolvimento, né, Cidinha? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. O búfalo fez uma escolha? Os búfalos, ele fizeram uma escolha? Eu acho que com certeza sim, Carlos, porque eles podiam não ter Hum? atacado. Então, eles Muito escolheram bem. atacar os bichinhos. Uhum. Excelente. Maria Beazus? Maria Beazus está com Desculpa, o eu não microfone. estava conseguindo tirar o meu microfone, mas eu fiquei pensando também, seria o sentimento de grupo, vamos dizer, um deles fez essa decisão e os outros seguiram, como vamos dizer, muitas vezes uma multidão, começa uma confusão e de repente toda a multidão tá. Será que existe Uhum. isso também no meio animal? Que a É, agressão vamos dizer, passa de um para outro, assim como o bem também. você me fez lembrar do macaquinho comendo ostra, né? Pega no dente e vai tentar romper, né? Então, e de repente é um macaquinho
uma macaquinha pega uma pedra, bota a ostra em cima da outra pedra e pac! Aí pega outra ostra e pac! Aí uma outra macaquinha que está ali perto olhando, também pega uma pedra e pac! Na ostra, para poder comer. Passado um tempo, toda aquela tribo ali está usando pedra para. Então eu digo, a macaquinha primeira, ela fez uma escolha? É que a macaquinha e outros animais estão fazendo as suas atitudes de acordo com a intuição do environment, né? Como se diz environment em português? No Sim. ambiente. Do ambiente do animal. É puramente nessa base. Já o ser humano, nós estamos fazendo as nossas escolhas para saber como nós vamos nos sentir. É baseado no nosso sentimento. O nosso instinto Hum, vem através disso, né? O animal, ele não está pensando como ele vai se sentir depois dessa escolha. Ele só está fazendo a muito bem. escolha baseada no ambiente, Vou, que é o vou instinto perguntar animal. se será mesmo. Preste atenção numa coisa. Uma, como é que é o nome que dá para esse macaco maior? Esqueci, deu um branco. Chimpanzé, Esse, não é o chimpanzé, é mais grande que o chimpanzé, Gorila, esse Gorila. 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 Uma gorila em cativeiro e o filhotinho dela parou de se mexer, estava morto. Ela começou a chorar e saiu dali. Então vieram os cuidadores e cuidaram do bichinho, conseguiram reavivar o bichinho, conseguiram reviver o bichinho e botaram ele no mesmo lugar. Ela voltou de lá. Quando ela encontrou o bichinho vivo, é uma coisa impressionante o que aconteceu ali, sabe? Aí fica a pergunta: ela tem sentimento ou não tem sentimento? Então, vamos lá, gente. Quando é que nós, porque nós passamos por esses períodos anteriores, iniciamos a fazer escolhas? Nós exercitamos essas escolhas desde quando começamos a desenvolver os primeiros sinais do livre-arbítrio. A Ângela levantou a mão. Tinha mais alguém com a mão levantada? Pode falar, Ângela. É, um exemplo que eu vi, Carlos, num vídeo de treinamento de animais, dois corvos. Tinha um corvo que ele estava tentando tirar uma fruta que Eu vi. estava no recipiente. E ele usa um Isso. graveto e ele não Uhum. consegue. E ele vai afinando esse graveto, tirando a casquinha, até empurrar a fruta e a fruta consegue descer. Só que Isso. ao mesmo, quando ele faz isso, vem, que era aberto na natureza, por isso quando ele falou aí no ambiente, um outro corvo vem e rouba a fruta que ele tinha tirado, né? Então a gente Uhum. vê o comportamento diferente dos próprios animais, né? Um Uhum. usou toda a inteligência para conseguir o alimento, o outro roubou o alimento que aquele tinha usado toda a inteligência para fazer. Então, é interessante a gente pensar é, nessa questão de como os animais também usam a sua inteligência, né? E o Isso. sentimento nem se questiona como eles têm realmente. É muito interessante porque está registrado na história que fez toda a diferença o dia que aquele hominídeo, não é, catou uma vara e derrubou um fruto da árvore. Ou seja, ele usou um instrumento para. O corvo usou um instrumento para tirar a fruta de dentro do tubo. Eu vi esse vídeo também, não é? E aquilo me deixou pensando muito. Meu Deus do céu, né? O que é que está acontecendo? Bem, aí nós vamos observar o seguinte. Alguém leu Piaget, conheceu Piaget, soube de Piaget, sabe de quem que eu estou falando? A Ângela, quem lidou, Tânia, a Jupira, quem lidou com evangelização espírita infantil juvenil ou, né, antigamente se preparou para a escola e tal.
estudou Piaget. E Piaget foi o primeiro a estabelecer as fases do desenvolvimento da criança. E ele vai colocar as operações concretas a partir dos 7 anos, aproximadamente, certo? Bem, Allan Kardec, os espíritos superiores informaram Allan Kardec que quanto mais evoluído o planeta, mais curta é a infância. Aquilo que Piaget examinou que aconteceria aos 7 anos está acontecendo hoje com crianças de aproximadamente 5 anos, um pouco mais que isso, mais ou menos por aí. Já prestaram atenção nisso? Eu nasci de olho fechado. Menos de 7 anos depois, nascia meu irmão caçula, o Geraldo, de olho aberto. E a partir dali, as crianças todas passam a nascer de olho aberto. Em compensação, o homem de 150 anos já nasceu, pode ser que seja mulher, né? Homem como humanidade. A média de vida alcançará 120 anos, não vai demorar muito. Ao mesmo tempo que encurta a infância, alonga o período de existência. Não vou falar de vida, não, porque é de existência, conforme vai avançando. Também se amplia a consciência da criatura e o seu nível de responsabilidade em função da consciência que se amplia. O que que acontece quando amplia a consciência? O indivíduo se torna mais, como é que é? Desperto, mais atento ao fato de que a lei divina está inscrita na sua consciência e vai trabalhando para que as suas escolhas cada vez mais se aproximem do que orienta a lei divina. Então, o que a gente quer colocar aqui para o nosso raciocínio é a pergunta. Vamos ver se a gente consegue chegar lá. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas? Não tem dúvida, né? Todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Muito bem. Podemos escolher, mas nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. O que é que nós aprendemos com os espíritos superiores? A responsabilidade, ela aumenta na medida do conhecimento, na medida em que se amplia a nossa compreensão das coisas, aumenta também a nossa responsabilidade. Então, quando a gente fala, tudo isso aqui para chegar aí a algumas conclusões mais à frente, tá bem? Quando a gente fala em o mal é fruto da ignorância, dentro desse raciocínio, nós estamos cometendo uma equivocação grave. Porque o mal é o afastamento da lei divina, ou é a ação contrária à lei divina. Mas quando o indivíduo age sem ter a consciência disso, ele não é responsável. Porque a responsabilidade só vem com a consciência. Portanto, o mal jamais pode ser fruto da ignorância, no sentido do não saber, salvo se a ignorância for uma ignorância voluntária. E ainda assim tem atenuantes. Querem ver uma ignorância voluntária? Aqui, está tudo escrito. O Espiritismo tem hoje o maior compêndio de análise do Novo Testamento que a humanidade já recebeu. E nós espíritas simplesmente não estudamos, não lemos. Quando chega no mundo espiritual, a gente não pode dar desculpa que não sabe, porque nos faltou oportunidade para aprender. Tranquilo para todo mundo? Então, dentro disso, nós de fato estamos construindo o que é a nossa vida com as nossas escolhas. Vamos voltar lá atrás. Planejamento reencarnatório. Com base no que a gente faz o planejamento reencarnatório? Ouvindo vocês de novo.
com base nas nossas escolhas anteriores. Ótimo, Isabel. A gente vai fazer o planejamento reencarnatório com base nas escolhas anteriores. Diga, Cidinha. É isso que a Bel falou, porque se a gente cometeu erros, então a gente pede para regressar com esses companheiros, se possível, para Uhum. provas e expiações, né? Para resgatar o que a gente cometeu em outras reencarnações, se é permitido. Ótimo. Vimos um aspecto, existem outros. A gente poderá planejar com base nas escolhas anteriores nossa, não uma expiação, mas planejar uma missão, uma tarefa, um trabalho? Também pode, não pode? Mas a gente normalmente pensa nesse aspecto mais da nossa, porque a nossa necessidade ainda atual, expiar o passado, pagar as nossas dívidas, ficar livre do compromisso, mas a gente também, com base nas escolhas anteriores, a gente pode ter se preparado para ter a condição de, no planejamento, escolher um trabalho, uma ação que vai ser beneficiosa para outras pessoas. Tudo bem isso para todo mundo? Ok. A gente sempre cumpre o planejamento que a gente fez? O que que Nem nos diz a sempre. Bíblia sobre isso? Às vezes não. Infelizmente não, né? Infelizmente não, né? Olha, olha a imagem que o Rafa colocou ali. Vamos nos lembrar. Vocês talvez tenham ouvido do Divaldo contando isso. Eu ouvi ele contando isso na Federação Espírita Brasileira. Depois nunca mais ouvi ele falando do assunto, mas eu ouvi numa palestra que ele fez na FEB aqui em Brasília. Ele disse que teve um período em que ele passou a fazer é, ele fazia duas perguntas básicas para aqueles espíritos, os que já estavam no mundo espiritual, mas com quem ele tinha convivido, ou que ele tinha conhecido, que tinha tido alguma informação dessas pessoas enquanto elas estavam encarnadas. E ele fazia duas perguntas. A primeira pergunta é: o que foi que mais te agradou, assim, te provocou satisfação ao chegar no mundo espiritual? O que vocês acham que os espíritos responderam? Vocês ouviram de volta contando isso ou não? Eu não ouvi, mas eu acho que é encontrar os amigos. Muito bem. É ser recebido pelos amigos, pelos familiares, por aqueles que nós ajudamos. A maior Verdade. satisfação é ser bem recebido no mundo espiritual. A gente pode resumir assim. Eles querem variável. Todos esses espíritos que ele conheceu, né, que foram trabalhadores espíritas, pessoas que ele conheceu, todas responderam do mesmo jeito, assim, com outras palavras, mas é no mesmo sentido. A satisfação de encontrar os amigos, familiares, aqueles que a gente pôde fazer alguma coisa por eles na realidade espiritual. E qual foi a sua maior decepção? O que vocês acham que eles responderam? Não ter Também a completado por resposta que veio? foi Descobrir o não que ter, fez mal, o que não falhou. cumprir, não ter cumprido o que tinha Descobrir, planejado. Será que não foi isso? cumprir. É algo nesse sentido, mas não foi exatamente isso, não. Sabe o que foi? Eu não soube aproveitar bem o tempo. Aí ele diz que desencarnou um senhor que ele. Vocês sabem o que que é um malote, né? Um malote é uma espécie de bolsão assim que o correio usava para levar as cartas antigamente. Diz que ele recebia malotes de correspondência do Brasil inteiro, aquele senhor. E ele respondia todas as cartas, mandando receita homeopática, às vezes até mandando já remédio pronto. E aí o Divaldo disse: esse aqui vai responder diferente, porque não é possível. O homem trabalhava como, não é, como ninguém.
E aí perguntou, qual foi a sua maior satisfação? Ah, Divaldo, foi ser recebido pelos amigos, familiares, aqueles que a gente pôde fazer alguma coisa por eles e tal. E qual foi sua maior decepção? Ah, Divaldo, eu não soube aproveitar meu tempo. Eu não vou fazer pergunta para vocês, não. Eu faço essa pergunta para minha consciência com alguma frequência. Eu estou sabendo aproveitar bem o tempo? Está relacionado com as escolhas. Eu estou fazendo as escolhas certas no uso do meu tempo? Tudo bem? Não é para ninguém ficar triste, não. É para a gente se animar e ainda estar em tempo e sempre estar em tempo, né? Porque a gente vai se dando conta. De fato, a gente observa que a nossa capacidade de realização, ela vai se ampliando na medida em que essa consciência vai também se ampliando. Eu me lembro, estava com a Kemi, não lembro quem mais estava lá junto com o Divaldo, ele ficou num hotel, que foi em Los Angeles. Nós fomos visitá-lo lá no hotel, lembra disso, Kemi? Lembro. E nós jantamos juntos. E foi terminando o jantar, o Divaldo foi levantando e pegando os pratos para tirar da mesa. E já se preparando, disse que ele tinha um compromisso com a Joana. Então ele precisava se recolher para fazer psicografia, né, para o trabalho. É uma luta para nós, né? A gente pensar, será que eu estou fazendo as escolhas apropriadas no uso do meu tempo? O que é que eu faço de fato? Outra coisa que foi, o Divaldo comentou numa outra ocasião também. As pessoas perguntam assim, para onde é que eu vou? Será que eu vou para onde quando eu desencarnar? Para onde será que eu vou? Alguns têm um medo do umbral que se pela, mesmo sendo espírita, né? Os católicos tinham medo do inferno. O espírita tem um medo do umbral que se pela. Para onde é que você vai? Para onde é que você acha que você vai quando você desencarnar? O seu Se desencarnar, subconsciente. né? Porque às vezes morre o corpo. Sim, Tiago. Você vai para o seu subconsciente, você vai para os seus próprios medos, para as É suas uma boa próprias reflexão. vergonhas. É uma boa reflexão que o Tiago está colocando para a gente examinar. Sabe o que o Divaldo disse? Respondeu com outra pergunta. O que que você faz com o seu tempo livre? Quando você desencarnar, vai ser isso que você vai encontrar. Você vai exatamente para lá. Porque no tempo livre a gente faz aquilo que a gente tem mais afinidade. E boa parte das vezes a gente fica sem fazer nada. Será que vai ter casa para limpar lá? Pois é. Lembra da novela Viagem? Botaram uma pessoa que varria a rua. Ele não queria reencarnar de jeito nenhum, ele estava satisfeitíssimo varrendo a rua. Acho que o meu tempo livre eu vou limpar a casa. Não é interessante? Se a gente passa a utilizar o nosso tempo para servir, a gente faz isso nesse sentido. A gente limpa a casa, lógico, o nosso ambiente tem que estar limpinho, feng shui diz isso bem claro, né, Kemi? Coisas ordenadinhas, nada de ficar mantendo lixo dentro de casa e, e também não conservar coisas que você não está usando, né? Sempre fazer circular e tal. E estar atento para servir em todas as circunstâncias. Isso vai nos dando, é a escolha, né? O que é que eu escolho? Eu quero servir. Por quê? Porque isso é o melhor para mim. Eu quero servir de toda maneira. Eu não quero ser servido, eu quero servir. Será que a gente pensa desse jeito? Ou a gente ainda exige do outro que fica atendendo aos nossos desejos, que o outro nem sabe, mas tem que adivinhar, por exemplo. E a gente ainda acha ruim quando o outro não adivinha que a gente queria tal coisa e a pessoa não fez para a gente.
A gente às vezes até briga com o outro por causa disso. Isso acontece ou não acontece? Essa semana eu ainda vi isso acontecendo. Tudo bem, gente? Que escolha nós estamos fazendo na relação ou nas relações? Percebe como realmente a vida é fruto das nossas escolhas? E de cada momento, uma pessoa que ela não gosta de estar com os outros. Ela às vezes está porque está obrigada, ela não gosta de estar com os outros. Como é que vai ser lá, mais para frente? Ela vai estar com alguém? Provavelmente ela vai estar bem sozinha, né? Isolada. Então, a gente vai fazendo as nossas escolhas, né? Agora eu vou colocar uma questão de profissão, para a gente pensar um pouquinho. Quando é que a gente escolhe a nossa profissão? Vocês escolheram a profissão que vocês tiveram? Todos vocês escolheram? É, Uhum. O Rafa escolheu, né, Rafa? O Rafa botou um positivo. uma coisa que eu escolhi, que fui eu bem que escolhi mesmo, é ser mãe. Uhum. Sim, essa Muito foi a bem, coisa que eu mais escolhi, a muito profissão. bem. E isso é nobre, né? Muito bem. Aí um jornalista entendido de educação vai perguntar para um rapaz, um biólogo americano, que estava se dando muito bem na profissão dele, se o pai dele tinha influenciado na escolha dele. Ele disse que sim. Aí o jornalista ficou bem decepcionado, né? Porque na psicologia diz que ninguém deve interferir na escolha da profissão. Aí o rapaz disse assim: meu pai interferiu e muito. Aí o jornalista ficou muito decepcionado e perguntou: mas como é que foi que ele interferiu? Aí meu pai disse: no momento em que eu estava, né, chegando na idade de escolher a profissão, definir, disse assim: meu filho, escolha fazer o que você gosta. Porque quando a gente gosta do que faz, faz bem. E as consequências são normalmente positivas. Tudo bem, gente? Então, para a gente fazer as nossas escolhas, a gente tem que saber de fato o que é que a gente gosta. Que de fato nos dá satisfação real, verdadeira. O que que nos faz feliz? Se tem alguma coisa que possa nos fazer feliz aqui. Mas aí, para isso, a gente tem que realmente vencer uma barreira. Eu gostaria que vocês me dissessem qual é essa barreira que a gente precisa superar, que é fruto da nossa luta constante, e a gente está sempre se chocando com essa barreira. Qual é ela? Eu já ultrapassei as barreiras. O que me faz feliz é ver que meus filhos todos são pessoas bem realizadas, pessoas do bem. Então, eu acho que eu cumpri aquilo que me fazia feliz. E agora, o que me Ótimo. faz feliz agora? Me faz feliz estar com vocês, me faz feliz estudar, me faz feliz estar com a família. Muito bem. Olha o que a Verônica colocou. Essa barreira é o ego. Tudo bem, gente? Alguém tem dúvida que a barreira é o ego? Então, nossa grande barreira se chama ego. E essa barreira chamada ego, normalmente ela tem uma afinidade impressionante com a matéria. Nós nascemos no berço da matéria. O nosso berço foi a matéria. Nós nascemos ali. E nós vamos evoluindo, evoluindo. Na verdade, nós somos espírito. E para o exercício pleno dessa realidade de espírito, nós temos que nos desprender da dita cuja matéria.
E os interesses do ego normalmente estão relacionados com a matéria, inclusive no campo de certas satisfações. A gente tem um prazer imenso, às vezes, de comer certos pratos, recepipes e tal, e certas bebidas, e certas relações com as pessoas para o atendimento de necessidades no campo, que a gente às vezes considera que não é, mas são questões do campo material. As escolhas no campo do relacionamento, não é? E assim sucessivamente. Por que que há desastres muito acentuados ainda no nosso tempo? Agora, faz mais ou menos já faz um bom tempinho, uns 20 anos, eu ouvi uma estatística numa certa região do Brasil em que 70% das crianças que iam para a escola eram filhos de pais separados. Boa parte sendo cuidados ou pelo pai ou pela mãe ou pelos avós. 70%. O divórcio é fruto de escolha? Ou o divórcio é fruto de más escolhas anteriores? Entende? Eu fiz muitas perguntas, né, para o pessoal e tudo. Você olha o tempo, acho que dá para começar eles fazerem perguntas, né, se tiverem. Pode ser? Pode, pode ser, sim. Mas se o pessoal aqui quiser que o Carlos continue com as reflexões, coloca aqui um positivo, ou se vocês quiserem fazer perguntas, fica aí a critério do grupo, né, Carlos? Tá? Uhum, Não querer tá bem. Vamos. que você Ok. continue. Alguém tem alguma dúvida neste momento que gostaria de colocar? Senão a gente continua no raciocínio. Então, a gente observa o seguinte, gente. Para uma visão assim desse conjunto todo, não é? A gente chega à conclusão, e o tema, a proposta é essa de exame, né, que foi proposto pela Luciane, que provavelmente desenvolveria completamente diferente do que a gente desenvolveu, a vida como fruto de nossas escolhas. Então, e é de fato, aqui o tema não está tratando da existência só, está tratando da vida. A gente sabe que a vida é uma só, a vida do espírito imortal. Mas nós temos diversas existências, né? Como passando por essas experiências para chegar onde nós temos que chegar e qual é a nossa meta. E Deus, nosso Pai, estabeleceu as leis divinas, mas ele não faz imposições. Só existe uma imposição dentro da lei divina. Todos chegaremos a ser espíritos puros. Essa é a definição certa que vai acontecer. Quando vai acontecer? Bom, agora todo começa aí na questão das escolhas que a gente faz. Quando será? E Kardec vai perguntar aos espíritos, porque os espíritos informam para ele que alguns vão mais rápido que outros. Eu pergunto a vocês, o que é que faz a diferença para que alguns caminhem, né, avancem mais rápido que outros? O amor. Vontade, O amor, o quê? Mais? vontade, A vontade, Coragem, coragem, As próprias escolhas. as próprias escolhas. Muito bem. Lembra da questão 115? Nós estamos lá voltando na 115. Tem uma palavrinha, né, que define tudo dentro disso que está sendo colocado. A Tânia colocou fazer o bem, caridade. Tem mais alguma coisa no chat? Tá. Esperança, disse Arlete. Tudo que vocês estão colocando está bem, mas isso tudo vai se resumir, né, numa expressão que os espíritos utilizaram com Kardec. O que caracteriza aquele que avança mais rápido do que aquele que fica para trás?
Evolução. A consciência? Eu não estou com o livro aqui Consciência, comigo, não. Consciência? evolução, consciência, vontade, tá tudo certinho, mas ainda tá falando conhecer a si mesmo, tudo isso é o caminho que a gente vai, né, trilhando. Mas para conseguir isso tudo, em relação à lei divina, o que que a gente tem que ser? Amar ao Não próximo é- como a si mesmo. Amar ao próximo. começa, começa Caridoso, com amar ao D, próximo. começa com D e termina com sil. Tem que ser dócil. Eu ia falar. Se resume, se resume nisso. Tudo que vocês estão falando se resume nessa simples palavra. E aí eu faço a pergunta: alguém de vocês não é rebelde? Eu tenho uma resposta para mim mesmo. Eu não sou rebelde, eu sou muito rebelde. Se não fosse assim, vindo de Capela, já teria pelo menos voltado para Capela, né? Mas até agora ainda aqui, com a rebeldia característica. Tudo bem, gente? O que é a rebeldia ou a docilidade é uma escolha? É uma escolha. Vamos escolher ser dóceis a partir de agora? Pode ser? Um compromisso no conjunto. Nós estamos já tentando, já estamos fazendo, não é? Algumas coisas. Mas lá no fundo, a gente nota. A Lucy colocou aqui uma coisa, está em inglês. How do we. Veio para nós, Rafa. Ah, como que a gente supera a dúvida própria para escolher o que a gente quer em nossas vidas? Muito bem. Aí ela está colocando uma questão que é fundamental, gente. Alguém se arrisca a comentar? Pode falar de novo, Rafa, na tradução que você fez? Posso sim. Atenção. Como superar a dúvida própria nas escolhas que a gente faz em nossas vidas, que Muito a gente bem. quer para nossas vidas, perdão. Isso. Então, como superar a nossa dúvida? Arriscando, tendo coragem de escolher. Tentando, não é? Seria conhecimento de si mesmo. Mesmo. Quanto mais nos conhecemos, mais nós vamos saber que escolhas devemos tomar. Muito bem. A Verônica botou ouvindo o coração. Aqui seria capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A Rosana Torres está colocando ali. Bem-aventurados os dóceis. Bem, e aí então? Acho que está num bom caminho que vocês colocaram, não é? O autoconhecimento é fundamental, depois a paciência, e aí nós vamos entrar com outra questão, quase no finalzinho aqui do nosso tempo. Eu pergunto a vocês se é possível a gente acertar sempre na condição evolutiva que nós estamos. Se a gente disser que acerta sempre é orgulho e a gente já está equivocado nesse mesmo momento, dizendo que a gente não vai errar. Eu me flagrei agora, foi logo que assumi a vice-presidência, o segundo ofício que a gente soltou aqui saiu com um erro. Por uma circunstância, né? A gente sabia, e foi avisado para a gente que tinha um erro antes dele ser solto. Aí corremos atrás, ele não tinha sido solto ainda ofício e deu tempo de corrigir. Mas na hora do companheiro assinar, ele assinou o errado e não o que tinha sido corrigido. E saiu a coisa errada. E eu fiquei tão chateado. Aí na hora eu estava pensando assim, meu Deus, meu segundo ofício, não é?
e sai errado. Aí eu dei uma parada assim, até comentei com um companheiro depois, nós ficamos rindo no telefone, né? Ele disse assim: Ah, Carlos Campetti, quer dizer que você não quer errar, é? Não querer errar nessa condição é orgulho. E aí comecei a rir, contei para o companheiro, ele riu do outro lado de lá e pronto, descontraímos e vamos seguir o barco. Errar é humano. Não, não é humano. É da nossa condição ainda de humanidade inferior. E não temos como. Então, a pergunta, que foi a Lucy, né, que fez a pergunta, é realmente se esforçando, se dedicando, e quando percebeu que se equivocou, não ficar preso ao engano. Aprender a lição e levantar e seguir adiante. E não ficar se recriminando, porque quando a gente se recrimina, a gente entra num processo de culpabilidade que dificulta até a gente ver a solução para o problema. Tudo bem, gente? Escolha, então. Escolha se perdoar. Porque no exercício do auto-perdão, você desenvolve a sua capacidade de entender que o outro também tem direito de se equivocar. Maria Biasus, pode falar. Não, eu só gostaria, Carlos, que você desse um exemplo simples do dia a dia de docilidade. Uhum. Vou dar alguns, tá? Vamos ver se a gente. Vocês ajudem aí também. Se lembrarem de algum, coloquem, por favor. Olha que coisa interessante. A gente já deu esse exemplo em outras circunstâncias. Eu estou em casa com a minha família ali, sentado, fazendo alguma coisa. Normalmente a gente sentava antes para ver televisão. Hoje em dia a gente não faz isso, mas a gente senta às vezes para estar conversando e tal. Me deu uma sede danada, eu me levanto, vou lá e bebo água e volto e sento de novo. Eu fui dócil em relação à minha família? Eu não fui, porque será que alguém deles não está com sede? Eu não poderia perguntar, e já que eu estou indo lá trazer um copinho de água ou uma jarrinha com água para todo mundo tomar e os outros não terem que se levantar? Bom, aí tem a louça acumulada lá do final de semana. Às vezes durante a semana a gente tem alguém para ajudar, mas às vezes não tem, nem durante a semana. A louça está lá acumulada para lavar. Eu sou dócil quando eu brigo com alguém que não lavou a louça? Ou eu sou dócil quando eu vou lá, eu vejo, eu estou com um tempinho livre, lavo a louça e pronto. Não estou com tempo livre, eu não faço nenhuma crítica. Eu espero ter o tempo livre para poder ir lavar a louça se alguém ainda não lavou. Tudo bem? É quando alguém chegar e disser uma coisa que vai lá no fundo da gente e eu me sinto ofendido. É naquele momento se calar e não dar resposta. Acontece isso direto, não acontece, Maria Jesus? Essas oportunidades de a gente se calar. Alguém tem algum outro exemplo, gente? Quer colocar aqui que veio à mente de vocês? Que quer ser dócil no dia a dia ali, na relação com o nosso silêncio na web. Não, eu acho que eu estou aprendendo essa docilidade agora com um neto que está morando temporariamente comigo. Essas histórias todas de louça na pia, de cama desarrumada, coisas Uhum. fora do lugar. Então, eu estou aprendendo. Logo que ele começou, eu comecei a chamar a atenção dele, mas aí me dei conta que não dava certo. Então, agora o que que eu faço? Eu deixo passar, vou lá e arrumo. Aí eu estou É. aprendendo docilidade. Ótimo. Só que aí eu vou aproveitar, Jupira, para fazer um comentário. Sim. Quando as crianças estão sob a nossa responsabilidade, eles Uma precisam criança tem aprender 24 anos. responsabilidade conosco. Então, É, não eu estou. brigue, não precisa brigar. Só que tem um detalhe, ele vai precisar de alguma coisa. E quando ele precisar de alguma coisa, então tem que 4 anos. estabelecer com ele. A gente tem quando a gente cumpre as nossas obrigações, e a sua é arrumar a sua cama. A sua é pelo menos lavar o prato que você come. Porque eu não sou sua escrava, eu sou sua avó.
E ninguém vai ser seu escravo na vida. Se você for ficar esperando isso, você vai sofrer muito, né? Como Então, é diz um amigo complicado para meu, nós. né, Oi? Carlos? Como diz um amigo meu chamado Carlos Campetti, educar também é uma forma de amor. Com certeza. E é um desafio imenso para nós, né, Jupira? Pelo amor de Deus. Tem hora que é melhor fazer do que. Mas não briga, não. Não, mas eu não brigo. Mas logo que Briga. ele veio, eu comecei a ensinar. Alguma coisa E- até agora ele já está fazendo. Mas Isso, e vai fazer. Vai eu fazer por causa agora. da perseverança, não É, é? E isso. vai arrumando, e lá pelas tantas, você pode, inclusive, dizer para ele: você não acha que um jovem deveria, ao invés de deixar as tarefas para um mais velho, fazer a tarefa, porque você tem mais força do que eu, inclusive, não é? É. Então, de vez em quando, jogar umas reflexões para ver se a coisa vai caindo. Com o tempo, eles vão aprendendo. Não, com Aconteceu certeza. esses dias aqui em casa. E é para a gente muito difícil, porque às vezes a gente não sabe a solução que a gente adota com as netinhas. Elas, elas vinham, a gente comprava massinha, dava todas as massinhas de uma vez, elas embolavam tudo, virava tudo marrom e jogavam fora. Pronto, já não queria mais. Aí a Vera teve uma ideia de dar uma cor só, elas têm que escolher uma cor para brincar com aquela cor. Aí depois que brincou, aí dá outra cor. Bom, mas aí eu vou e dou eu deixei elas escolherem, uma escolheu uma cor, a outra escolheu outra, e elas pediram, e a massinha? Aí eu pensei, mas elas estão com a massinha na mão, que massinha elas estão pedindo? Elas estavam pedindo o rolinho de amassar. Tinha mais de um, mas elas perderam, acabou sobrando um só. E aí eu só fui entender quando a mais novinha encontrou e se agachou lá na mesinha e começou a fazer isso. E a outra olhou para ela e falou: Olha a massinha, e tomou. A mais velha tomou da mais nova. Aí a mais nova começou a querer brigar. E aquela coisa, eu vejo ali, e eu olho para a mais velha e disse: Você é mais velha, você tem a obrigação de ensinar a sua irmã. Então devolva para ela, porque estava na mão dela primeiro. Não é? Aí foi aquela coisa e ficou assim constrangida, querendo que não, mas devolveu e tal. Aí eu disse assim para a outra: a sua irmã lhe deu de volta o rolinho. Termine de amassar e empreste o rolinho para sua irmã amassar o dela. Ficou assim e tal, relutou, mas entregou para a irmã quando terminou de amassar. Aí a irmã foi lá, se colocou na frente da outra na mesinha, amassou, e eu disse para ela: olha, quando você terminar, dá para sua irmã que ela vai precisar de novo, porque ela vai ter terminado de fazer o pãozinho, ela vai querer fazer outra vez. Aí ela passou para a irmã, não é? Aí daí a pouco estava lá aquela história, né? Ficar segurando. Aí eu digo: olha, para vocês não ficarem segurando, coloca aqui no meio. Terminou de usar, coloca no meio. Aquela que precisar, pega. A hora que terminar de usar, coloca no meio, a outra pega. Acabou a briga, elas ficaram brincando um bom tempo lá, trocando uma coisinha. Aprende, aprende. Mas às vezes a gente não tem um insight. Já teve vezes de eu querer brigar com eles, mas aí eu entro na briga delas. Aí ao invés de eu estar ensinando alguma coisa, estou ensinando a brigar, não é? E aí eu fiquei tão feliz que me veio aquele insight naquele momento, né? Eu digo: "Oh, meu Deus, tinha que ser mais constante. Isso acontece só de vez em quando, não é? Isso é coisa de Mas amor mesmo. os bichinhos aprendem, viu? Aprendem. Se a gente vai ensinando, eles vão aprendendo devagarinho, porque o mais comum é vir aquele instinto, ainda mais se a gente não coloca os limites, eles vão aprendendo o limite também. Agora, quando já está um pouco mais velho, já vai ficando cada vez mais difícil. Mais difícil. Entra na pré-adolescência, eu acho que o seu neto deve estar nessa fase, não? É, o meu neto já passou da adolescência, está com 24 anos. Ah, pelo amor de Deus, senta com ele, estabelece a regra, ele vai obedecer a regra, vai viver comigo, tem que cumprir também as suas obrigações, sabe? Então aí é conversar mesmo, né, e acertar as coisas. Com certeza. Mas acontece, quanto mais velho, mais difícil fica, sabe? Mas tem condição de dialogar, né? Se está mais velho, tem que dialogar. Tudo bem, gente? Nossas escolhas.
e ensinar os demais a aprender a fazer escolhas também, as melhores para serem mais felizes do que são normalmente. Se a gente cresce brigando, a gente vai brigar com todo mundo a vida inteira e ser infeliz o tempo todo. Se a gente aprende a cooperar, então a escola precisa mudar e o nosso comportamento em família também precisa mudar. Aos nossos filhos, ensinar a cooperação, não é? E não disputas. Quando o pai ou a mãe, os dois, o casal disputa entre si, os filhos automaticamente eles aprendem isso. Quando o casal coopera, os filhos normalmente vão aprendendo a cooperar também com o tempo. Tudo bem? Escolhas. Acho que o nosso tempo acabou, né, Kemi? Muito obrigado, Carlos. Foi uma reflexões muito valiosas. Muito obrigado. Em nome do Blossom também, agradecemos muito a sua presença, ainda mais assim de última hora, mas que parece até que foi super planejado, porque foi tudo excelente. Na próxima semana, nós teremos Elaine Cap, que vai vir aqui, voltar aqui na nossa sala virtual, com o tema Tempo de Construir Pontes de Entendimento. Então, a quem quiser e puder, nos vemos aqui no mesmo horário, na próxima terça. Carlos, novamente, muito obrigado. Obrigado pela consideração de poder vir aqui falar para a gente na sala do Blossom. Se você tiver quaisquer considerações finais e se você puder fazer a nossa prece de encerramento, nós agradeceríamos muito. Obrigado, Rafa, e obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, e agradecimento aos bons espíritos que nos amparam sempre. E é para nós uma satisfação estar aqui no Blossom, né? A gente realmente ama, né, esse grupo e sempre que é possível, e tem quem precisa, a gente está à disposição naturalmente para cooperar e é sempre uma satisfação muito grande. E aí a gente pede desculpas que a gente teve que improvisar um pouquinho, né? Porque realmente não deu tempo de buscar mais informações, fomos usando a nossa experiência. E eu falei para quê? Mas vai ter que ser participativo e um bate-papo com o pessoal. Então vamos tentando colocar, não é? E ver como é que a gente chega lá. Mas o Espiritismo é uma bênção, gente. Uma bênção maravilhosa. Então a gente termina com essa reflexão. O Espiritismo nos ensina a fazer as melhores escolhas e nos explica por quê e como a gente pode fazer as melhores escolhas. É estar atentos, não é? E estabelecer um compromisso conosco mesmo de ler, de estudar, de meditar, porque o manancial é impressionante. E a gente não pode perder essa encarnação diante essa oportunidade tão grande que a gente tem de entender a proposta que o Cristo veio nos trazer, porque esta encarnação para nós pode ser a definidora, para a gente poder dizer depois, antes e depois dela. Nós temos essa oportunidade, né? Fazendo as melhores escolhas em favor de nós mesmos. E a melhor escolha que eu sei que eu posso fazer em favor de mim mesmo é renunciar aos meus próprios interesses e trabalhar em função dos interesses do nosso Pai. Que Ele nos ajude a cumprir essa meta, né, que é meta de todos nós na realidade. Vamos nos fazendo consciente disso devagarinho. Muito obrigado. Vamos então para a prece. Divino Mestre Jesus, agradecimentos profundos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos, refletindo, examinando e trocando experiências em torno da tua proposta de entendimento da lei de nosso Pai, para que possamos assim nos encaminhar mais seguramente no rumo da felicidade que todos nós desejamos. Vibramos, Senhor, com o propósito de ser úteis, de cooperar da melhor forma possível para o bem da humanidade, de nossos irmãos, e também, Senhor, com o propósito de nos integrarmos a essa falange de trabalhadores do bem que se dedica à evolução da humanidade. Que as tuas bênçãos permaneçam com todos nós e que os teus mensageiros de amor e luz possam visitar os nossos lares, possam auxiliar os nossos familiares, possam estabelecer, tanto quanto seja possível, barreiras de proteção
no ambiente onde nós vivemos e que, de nossa parte, nós saibamos fornecer os elementos que eles precisam para a manutenção dessas barreiras de proteção que não são exclusivas, mas que incluem também os nossos irmãos necessitados, para que eles, vendo os nossos esforços de transformação, encontrem em si as forças para também se aperfeiçoarem. Obrigado, Senhor. Graças damos a Ti e graças damos a Deus, nosso Pai.